a gente, que é do GE, e está o tempo todo apurando, conversando e ouvindo as coisas do Flamengo. Desde quando você acha que ele já estava se equilibrando, tal qual o Carlitos da música do Aldir Blanc e do João Bosco, na corda bamba, Caê? Então, Kleber, boa noite a todos. A gente precisa puxar na cronologia dessa história toda aí, e tem uma parte externa, o que todo mundo via dentro de campo, e a torcida que por muito tempo até comprou o barulho do Dome, defendeu, enfim, tinha até os guardiões do Dome nas redes sociais, mas internamente eu posso falar sem a menor dúvida que desde o início, desde logo bem no início ali, ele nunca convenceu ninguém no ninho do urubu. Ali, eu posso falar de jogadores, comissão técnica, todo mundo ali, havia sempre uma preocupação muito grande com a metodologia dele. Ninguém entendia o que ele passava, o que ele queria. E quando você tem uma mudança tão brusca de conceito de futebol, que o dele não tem nada a ver com o que era o Mister, o mínimo que você precisa é você ter os jogadores convictos de que essa mudança vai dar certo. Só que em momento nenhum os atletas ou pessoas que estavam ali naquele ambiente se convenceram disso. Mesmo naquela série de 12 partidas invictas e tal, nunca houve internamente uma convicção de que o Flamengo é um time que tem estofo, que tinha performance para disputar títulos. Eram sempre vitórias ali conquistadas muito mais na marra, no talento individual, enfim, por tudo que esse elenco representa, mas nunca pelo trabalho do Dome. Eu posso falar isso porque a gente falou ao longo da programação do Sport TV, nesses 98 dias, muitas vezes, algumas muito pontuais, como por exemplo, antes e depois da derrota por 5-0 para o Del Valle lá em Quito, são alguns casos, alguns episódios de treinamentos onde jogadores relatam que eles olhavam entre si e falavam: não é possível que ele está passando isso, não é possível que ele quer que a gente faça isso dentro de campo, não vai dar certo. Em alguns casos, alguns líderes do elenco chegaram para ele e falaram: Dome, assim não está legal, não vai dar certo, e ele nunca deu muitos ouvidos no sentido de colocar em prática. Ele sempre escutava muito, mas nunca colocava em prática. O Caio falou muito bem agora do jogo contra o São Paulo. Na terça-feira eu recebi muitos relatos surpresos de jogadores e pessoas que estavam no ambiente do Ninho, de que ele não deu nenhuma atividade, nem para corrigir os erros defensivos, nem para mostrar um vídeo, nem muito menos para falar sobre o Atlético Paranaense, que seria o rival da quarta-feira, e os atletas ficaram muito assim, impactados, assim: cara, a gente tomou de 4, a gente quer ser cobrado, a gente quer orientação de o que fazer, onde que a gente errou, vamos mudar o quê, a defesa precisa corrigir, e ele não fazia isso, e isso passa a ter um peso muito maior, essa falta de detalhe, essa falta de explicação na forma de atuar, quando você vem de um técnico que era totalmente o oposto. Eu não vou comparar performance, porque eu concordo com o Júnior, concordo com todos vocês, que a performance é impossível de se repetir. Mas a atitude e a forma de trabalhar do Jesus, eles comparam muito nos bastidores. E essa comparação aí pesou muito também em muitos momentos. Pois é, mas assim, das informações que você tem, desses relatos que você recebe, os jogadores até qual grau eles dividem a responsabilidade? Eles se incluem no ano não tão brilhante? Enfim, é delicado falar assim nesse sentido, porque a maioria dos relatos realmente são relatos de que eles não compreendiam o que o Dome pedia para que eles fizessem, mas eles tentavam executar dentro de campo. Eu vou tentar ser um pouco mais prático aqui. Esse jogo da altitude contra o Del Valle. No treino da véspera da viagem para o Equador, o Dome fez um treino onde ele mandou fazer essa marcação alta, mas uma marcação alta sem dar o bote, sem pressionar como era do ano passado. Ele queria que subisse a marcação, fizesse uma sombra e viesse acompanhando o Del Valle. Os atletas conversaram com ele, disseram que não daria certo até pela altitude, mas ele insistiu de que era isso que ele queria que fizesse. Então, há um conflito aí deles entre fazer o que eles acham que vai dar certo e fazer o que o Dome pede. E assim, eu até falei também no Seleção com o Rizek, que eu trabalho com esse elenco há 3 anos. Assim, eu passei já como setorista por muitos elencos. Não estou aqui para defender ninguém, nem devo fazer isso, mas eu preciso relatar o que eu tenho de informação e de convívio. Não é um elenco que por exemplo, tenha se incomodado e jogado contra. Não é a percepção que eu tenho nos relatos deles e de pessoas que estão no dia a dia do CT. Até porque, assim, talvez o único elogio que eu escutei nesse tempo inteiro do Dome é de, assim, caramba, ele é muito gente boa, cara. Cara, ele é muito gentil, ele é muito educado, mas não dá certo, mas ele não é técnico. Entendeu? Então, assim, é uma questão que vai além, porque muitas vezes o clichê do futebol parece que o time está contra o técnico, quer derrubar o técnico.
Nesse caso, não é a percepção que eu tive em momento algum. Não, claro, isso aí nem se cogita isso. Só te perguntei se eles estavam achando que eles estavam jogando bem, estavam jogando mal, mas parece, claro, que não houve um entrosamento entre a teoria do Domi e a prática do time do Flamengo. E como disse o Caio, essa falta de, essa palavra que hoje é super usada, da intensidade, era um time que era um sufoco. O adversário, parecia que o adversário enfrentava o Flamengo sempre na altitude e que o Flamengo era nativo da altitude. E para encerrar, Caio, a primeira opção é Rogério, a segunda é Rogério Ceni e a terceira é o Ceni? O Flamengo não pensa em outro nome? Não é primeira nem segunda. Eu diria já que o próximo técnico do Flamengo será ele mesmo, será o Rogério. Ele já entrou em acordo agora há poucos minutos com o Fortaleza. É uma negociação que teve início ainda antes da demissão do Domi, pelo menos aquela sondagem. Será que o Rogério aceitaria? Será que ele acha? O que ele acha desse processo? O Marcos Braz foi muito cuidadoso nesse sentido. Por isso que a demissão não aconteceu ontem no Mineirão, porque ele queria ter convicção e certeza do próximo passo, pelo menos qual o rumo que ele tomaria. E assim que ele demitiu o Domi, ele entrou em conversas mais intensas com o Rogério. Ele tinha até, no caso, o Fortaleza voava de Curitiba para Salvador, com uma escala em São Paulo. Então foi uma conversa que começou em Curitiba, passou por São Paulo, e já tinha, em São Paulo já havia o sim do Rogério para o Flamengo, mas aí faltava se acertar com Fortaleza, só que eles já chegaram a Salvador, já houve esse acerto, e amanhã pela manhã, bem no comecinho da manhã, Rogério Ceni, seu auxiliar, Cláudio Rembert e o Danilo Augusto, preparador físico, chegam ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e devem seguir direto para o Ninho do Urubu, já dá treino, e a perspectiva, o desejo do Flamengo é que quarta-feira, contra o São Paulo, Rogério já deve estar no banco de reserva, sim, não vai ficar na cabine, essas coisas não, deve ir já para o banco de reservas. Agora sim, agora cravou. Ponto final, Caio Mota falou, Veja, eu ia dizer, viu, Caio? Eu ia dizer que recebendo informações de amigos da TV Verdes Mares, né? Do editor-chefe, do Globo Repórter de lá, dos amigos da TV Verdes Mares, vou até ler aqui o que eu recebi, bate direitinho com o que você está falando aí. Parabéns, viu, Caio? Porque é o seguinte, olha, então tem aqui informações que o Rogério Ceni ficou conversando com o presidente do Fortaleza mais de uma hora depois do final do jantar da delegação. Eles ficaram os dois numa mesa afastada de todos, mas ficaram lá um tempão, só os dois. É um hotel grande que fica ali perto do aeroporto. Kleber Júnior, quantas vezes já ficamos por lá com a seleção brasileira, com tudo, né? Normalmente onde ficam ali os times de futebol. Então eles ficaram separados do resto dos jogadores, dos outros dirigentes. Ele, o presidente com quem ele se dá muito bem, o presidente, o Marcelo Paes, presidente de Fortaleza, com quem ele se dá muito bem. E agora eu queria lembrar uma coisa aqui que o Rogério disse há 3 semanas, hein, Júnior, Kleber, Caio, todos vocês. O Caio falou bastante aí dessa coisa de falta de convicção do Domi, né? Falou bastante disso, que os jogadores passaram, você pegava esse sentimento, né, de que passava essa falta de convicção do Domi. E o Ceni disse muito claramente, ele sempre disse, e disse muito claramente aqui no Bem Amigos, e o Caio que conhece muito bem, de que tem, obrigatoriamente, para um trabalho der certo, tem que ter 2 coisas. Convicção por parte do treinador e confiança por parte dos atletas. É isso, maestro? É isso, Caio? Vocês é que podem responder. Não, mas se não tiver isso, Galvão, dificilmente vai conseguir dar as ordens serem obedecidas e serem cumpridas, entendeu? Eu acho que a dificuldade, principalmente de qualquer treinador que viesse, seria porque, bem ou mal, né, em alguns momentos, o Jesus, né, até mesmo com os jogadores que vieram, quando o Flamengo já tinha feito toda aquela campanha, ele tinha o ambiente harmonizado, né? De deixar os caras no banco e ninguém dizer nada e estava tudo certo, entendeu? E essa dificuldade, naturalmente, talvez até o Domi tenha encontrado. Lembrando que Arrascaeta, que Everton Ribeiro, no início do trabalho, chegaram a sentar no banco, né? Depois... Vendo tudo ali, ele foi convencido que esses 2 jogadores
poderiam atuar juntos e deveriam atuar juntos por tudo que fizeram e por tudo que eles são capazes, entendeu? Quer dizer, essa harmonia dentro do próprio vestiário com os jogadores, não dá para a gente afirmar alguma coisa, porque hoje dificilmente nem o próprio Caê, que é setorista, consegue, vamos dizer, ter uma entrada assim, só através exatamente das pessoas que trabalham ali dentro que você pode saber, porque o ideal seria você acompanhar treinamento para você fazer uma avaliação mais justa ainda, entendeu? Porque senão a gente vai ficar somente através de informações. Acho que ficou mais ou menos claro, na ideia, aquela história da concepção, de veio um treinador com uma concepção de jogo inteiramente diferente do que era a concepção de jogo do conceito do que deva ser o jogo do JJ, do Mister, né? Eu acho que é aí que está o mistério. Agora a gente vai ter que falar, o Rogério há 3 semanas disse aqui, olha, se eu ficasse no Cruzeiro eu não tinha caído. Mas eu errei, agora não saio do Fortaleza até o fim do contrato. Então, eu acho que é necessário, eu acho que a gente pode até repetir essa sonora, mas é que é um momento que é muito difícil. Eu sou inteiramente contra, vocês se lembram quando o Tite veio ao programa, que ele dizia, eu quero aqui a campanha, aquela do lançamento que a CBF lançou, um clube só pode ter 2 técnicos na temporada. Eu falei, eu vou concordar com você se um técnico só puder ter 2 clubes na temporada. Eu nunca rompi um contrato. Acho que o Júnior nunca rompeu um contrato, que eu sei. Nós nos conhecemos há tantos e tantos anos, sei disso. Sei que o Júnior também nunca rompeu um contrato. O Muricy, que vai entrar daqui a pouco, também nunca rompeu um contrato. Então, acho a contratação do Ceni excelente. Já disse aqui, para mim, ele é um futuro técnico de seleção brasileira. Acho que o Flamengo vai, principalmente nesse problema de defesa, vai se encaixar com ele. Mas ele vai ter que explicar bem essa saída dele. E acho que é o presidente do Fortaleza, né, que poderia dizer, olha, entendemos nós aqui que gostamos tanto dele, o trabalho foi tão bom, que entendemos nós aqui que é bacana para ele ir. Eu acho que só nessas condições, porque senão fica, não é isso, Kleber? Senão fica um choque, né, do que ele falou há 3 semanas para uma atitude dessa agora de já viajar amanhã. Já que o Caí fez um golaço, melhor você ir pro vestiário agora, Caí, carregado nos braços da torcida, porque tu já deu quem vem a passagem, a cadeira com ela, vai na 1A, 1B, entendeu? Então, e vai dar treino amanhã. O Flamengo tem jogo quarta-feira. Olha que coincidência, né? Quarta-feira tem Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. O jogo foi eliminado pelo São Paulo na fase anterior. Foi eliminado, quer dizer, vai pegar o São Paulo de novo se tudo sair como está. Caê, super obrigado. Continue atento.